Módulo do editor genérico de armadura. O módulo do editor genérico de armadura é o principal módulo do software ProArmar. É nele que teremos total possibilidade de fazer o detalhamento das peças de concreto armado mais simples e também as mais complexas, sendo a partir desse módulo a possibilidade de fazer o desenho das linhas de forma, os desenhos da linha de ferro e principalmente o detalhamento e a geração da lista da linha de ferro e de toda a armadura desenhada. Para se trabalhar primeiramente desenhando a linha de forma, temos o menu EdArma e a opção linha de forma. Para desenhar é bastante simples. Imagine aqui um pilar de 30 por 30 por 30. Então um pilar de 30 por 30. A partir desse pilar, desenhado a sua linha de forma em planta, podemos gerar o detalhamento de uma sapata em planta, e logo em seguida podemos desenhar essa sapata também em corte. Notem que é como se você estivesse trabalhando com o AutoCAD. Maneira bem simples, podemos fazer aqui o desenho e finalizar. Uma vez desenhado com a opção de linhas de forma, vamos encontrar a opção de linha de ferro, onde podemos fazer o detalhamento do ferro. O software traz uma série de recursos para você já fazer o detalhamento dessa linha de ferro. Vou fazer aqui um detalhamento, gerando as opções da linha de ferro e finalizando esse detalhamento. E temos a linha de ferro. Posso copiar esse detalhamento, rotacionar, mover para próximo ao meu desenho, e dessa maneira eu tenho as informações do ferro que foram lançadas. Vou mover aqui só um pouquinho para ficar mais fácil de gerar o outro ferro. Gerado aqui a minha sapata em planta e em corte, detalhado a linha de ferro, desenhado a linha de ferro, vamos detalhar essa linha de ferro. Vamos pegar o detalhe a linha de ferro com distribuição inicialmente e vamos colocar posição 1, a distribuição, a bitola. A quantidade de ferro será definida entre dois pontos e eu clico em OK. Seleciono a linha de ferro, indico o ponto inicial, o ponto final. Notem que ele vai me perguntar se eu quero indicar esse ferro em corte, coloco sim, o lado da indicação e agora o ângulo que eu quero detalhar esse ferro. Depois eu vou copiar ele aqui para baixo e tenho o detalhamento desse ferro e ele detalhado em corte aqui no desenho. Fazer a cópia e detalhar este outro ferro. EdArma, detalha a linha de ferro com distribuição, posição 2, seleciono, ponto inicial, ponto final, ferro em corte, posiciono na angulação que eu desejo e tenho detalhado os ferros da minha sapata. Com opções do próprio AutoCAD, posso criar e desenhar as cotas, colocando toda a parte de cotas que eu desejo,
E desse detalhamento, a partir das opções do próprio ProArmar, posso introduzir um texto. Vou chamar esse texto de sapata 1 e posiciono o texto. Posso chamar o próximo texto de corte AA. Posso chamar o próximo texto de corte BB. E tenho o detalhamento da forma e da armadura dessa minha sapata. Posso gerar, a partir do próprio detalhamento que eu desenhei aqui, uma lista indicando a quantidade de sapatas, se é uma sapata, 10 sapatas, e ele vai gerar essa lista de toda a parte do ferro dessa minha sapata. É um próprio recurso do módulo do editor genérico de armadura. Entrando em gera lista do aço, vou gerar uma lista personalizada. Nessa lista personalizada, ele vai me dar a possibilidade de eu indicar a quantidade de vezes que essa sapata ocorre. Eu vou gerar de parte do desenho, vou dizer que essa sapata ocorre 12 vezes. Posso exportar essa mesma lista para o Excel numa extensão CSV. Posso gerar também em arquivo de texto e do mesmo jeito em TXT para visualização no Notepad. Clico em continuar, salvo o meu arquivo CSV, seleciono a minha sapata, confirmo, ele me pede até um acréscimo no resumo do aço, o nome do meu detalhamento, vou ter que colocar que ele é 12 vezes. Primeiramente ele vai me abrir no Excel com toda a parte de quantitativo e posso posicionar no meu desenho. Desde detalhamentos simples como dessa sapata até detalhamentos mais complexos você pode fazer a partir do ProArmar e o editor genérico de armadura. Vamos desenhar uma viga para você visualizar como é simples gerar uma viga, por exemplo, com um vão de 5 metros. Começando pela linha de forma, vamos colocar aqui todas as dimensões, gerando aqui a minha forma e finalizando. Podemos entrar com o nome dessa viga. Vamos até colocar as dimensões dessa viga. Posso colocar o tamanho do vão dessa viga, a altura, e posso iniciar o detalhamento gerando o desenho da linha de ferro, colocando as opções para o desenho, desenhando inicialmente o ferro inferior, e finalizando o seu desenho. Copiando ele aqui para baixo. Agora vamos desenhar o outro ferro. E notem que é como se você estivesse trabalhando no AutoCAD puro, mas com comandos específicos do ProArmar e do editor genérico de armadura. Feito o desenho dos ferros,
Agora vamos detalhar esse nosso ferro. Detalhe a linha de ferro sem distribuição. Vou colocar a bitola de 12,5, número da posição 3 e a quantidade de 3 ferros. E detalho 3N3, ferro de 12,5 com esse comprimento. Vamos detalhar também com a mesma quantidade o ferro superior. Podemos detalhar o estribo. Entra nas opções de detalha estribo, estribo retangular, o cobrimento, o número da posição, distribuição, a bitola, a quantidade de ferros, clico em OK, base da viga, altura da viga, escala do desenho, ferros positivos de 12,5, 3 ferros negativos de 12,5, armadura de pele não vai ter, clico em OK, posiciono aonde eu quero detalhar. O software me pede os parâmetros para a inserção e eu vou pegar desse ponto a esse ponto. Distribuição de 15, dou um Enter e finalizo o meu detalhamento do estribo. Vamos mover para próximo da nossa viga, do detalhamento da nossa viga. E temos a viga detalhada e o estribo. Podemos também detalhar o estribo indicando na viga espaçamento, a altura, o cobrimento. Clica em OK, ponto inicial, ponto final. E você tem também o estribo detalhado na viga. Se você desejar gerar uma lista do que você acabou de detalhar, pode gerar a lista com a quantidade de vigas que você desejar. Eu vou colocar apenas uma viga e vou gerar apenas no meu desenho o nome da minha viga e posicionando e visualizando a lista gerada. Também, a partir do módulo Editor Genérico de Armadura, a possibilidade de você reconhecer armaduras, reconhecer ferros desenhados apenas no AutoCAD ou vindos de softwares como o CPCAD ou softwares similares de cálculo de estrutura de concreto armado. Esse reconhecimento vai fazer com que as linhas que foram geradas pelo software sejam reconhecidas e transformadas em propriedades do próprio ProArmar, principalmente do editor genérico de armadura, fazendo com que você possa criar qualquer tipo, fazendo com que você possa gerar qualquer tipo de edição e até mesmo as listas de materiais. Para isso, vamos pegar aqui um exemplo de vigas que foram calculadas, dimensionadas e detalhadas pelo software CPCAD. Eu vou abrir esse arquivo gerado pelo software CPCAD aqui dentro do software ProArmar. Aberto, vamos acessar o reconhecer armaduras do CPCAD, aqui nas opções do EdArma, reconhecer armadura, reconhecer armaduras do CPCAD. Temos opções como vigas e pilares, fundações, outras armaduras. Vou pegar aqui vigas e pilares, CPCAD superior 2000 ou superiores. O software vai me pedir algumas informações de caracteres
ele vai ler as informações da prancha e para uma correta conversão a gente vai selecionar a seguir um detalhe de cada vez e informar a escala de cada um. Então seleciona todos os componentes de uma viga, finaliza a seleção e informa a sua escala. Pego aqui, ó. Vamos pegar essa viga 1, selecionar ela inteira, todas as informações, dá um Enter, seleciona o título, coloca a escala deste detalhe. E assim vamos fazer para todos. E com as vigas e os detalhamentos reconhecidos, por exemplo, eu posso gerar uma lista de ferro, uma tabela de ferro, uma lista com as armaduras que foram reconhecidas de todo o desenho ou selecionando apenas uma parte do desenho. Vou pegar aqui o gera lista de aço, vou gerar essa lista pela opção CPCAD, para vocês já visualizarem o recurso da lista do CPCAD. Vou pegar aqui, ó, parte do desenho, repetições 1, clicar aqui em OK e abrir uma janela selecionando as minhas vigas. Confirmo e posiciono para gerar a minha lista. Acréscimo no resumo do aço, 10%, casas decimais, 2 casas, OK. E foi reconhecido e gerado a tabela de ferro. Claro que você pode, além de gerar a tabela de ferro, alterar toda a parte de ferro que foi detalhado. O software traz as opções para editar a linha de ferro, atualizar o texto da linha de ferro uma vez editado e uma série de outras opções, sendo que esses arquivos podem vir do CPCAD ou de qualquer outro software de cálculo, uma vez que os arquivos estejam em DXF DWG.